um tema que me deixou, tipo, encucado. A tal da legitimidade espiritual. Rapaz, isso é forte. Tipo, sabe quando você se pergunta, será que eu tô vivendo minha fé de verdade? Eu sei bem como é. Pois é, esse lance me veio à cabeça lendo o devocional da família Fé, Amor e Esperança, do dia 8 de fevereiro. Ah, sim, conheço. Eles usaram a história do Jó, sabe, para falar sobre o que realmente significa ser legítimo na fé. Interessante. E aí? O que você acha? Já se pegou pensando nisso? Tipo, o que te faz sentir legítimo? Com certeza. Essa pergunta é daquelas que não saem da cabeça, né? A história do Jó é perfeita pra começar essa conversa. Verdade. Ele era tipo o cara exemplar, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O cara era tipo nada 10 na fé. Mas aí a vida dele vira de cabeça pra baixo. Pois é, perde tudo. Família, bens, saúde e tudo. E mesmo assim ele continua firme na fé. A história dele é de chocar. O que a gente pode aprender com a história dele, né? Tipo, como a gente aplica isso na nossa vida, que às vezes parece lá uma montanha-russa. Boa pergunta. Acho que o principal é entender que a legitimidade espiritual é muito mais profunda do que a gente imagina. Entendi. Mas sobre mostrar pra galera o quanto somos santos. Ostentar a santidade. Tipo isso, a legitimidade é sobre ter uma conexão real com Deus, sabe? Amanhecido. O devocional fala que os verdadeiramente legítimos são conhecidos por Deus e conhecem a Ele. Uau, essa frase é forte. É sobre intimidade, sabe? Conhecer a Deus a fundo e ter um relacionamento genuíno com Ele. É como ter um amigo próximo, né? Isso. A gente conhece as manias, as fraquezas. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente conhece de verdade. Perfeito. E essa ideia se conecta com o que Jesus disse em Mateus, capítulos 7, versículos 21 e 22. Ele alertou que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Tá entendendo? É forte. Somente aqueles que realmente fazem a vontade de Deus. Caramba. É pra gente repensar, né? Me fez pensar aqui. Será que minhas ações realmente refletem o que eu acredito? Tipo, será que eu tô colocando em prática os ensinamentos de Jesus ou só falando da boca pra fora? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer, sabe? Constantemente. Tipo, um exame de consciência da fé, né? Isso. A legitimidade espiritual não se resume a palavras bonitas, mas a uma vida que busca se alinhar à vontade de Deus. E como a gente sabe se tá no caminho certo? Tipo, tem algum sinal de alerta? Ou algum mapa que a gente pode seguir? Olha, tem sim. Lembra daquela frase de Jesus? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembro. Isso tá lá em João, capítulo 15, versículo 7. Ok. A gente pode conectar essa ideia com a história da criação, lá em Gênesis 1:28, onde Deus nos chama para sermos frutíferos e multiplicarmos. Peraí, não é só ter filhos, né? Não, É sobre o que, então? é sobre espalhar a vida de Cristo. Fazer discípulos. Então, tipo, a gente precisa dar frutos. É isso. É isso aí. Me explica melhor essa parada. A ideia é que a gente precisa mostrar que a fé é genuína, que ela se traduz em ações. Em João 15:6-8, Jesus reforça isso, dizendo que quem não dá fruto é cortado fora, tá entendendo? Nossa. É como se a gente precisasse mostrar que tá conectado com a videira, que é Jesus. Entendi. A gente precisa mostrar pro mundo que a nossa fé não é só fachada, né? Exatamente. E que a gente tá levando a sério essa coisa de legitimidade espiritual. É isso aí. Mas e aí? Como a gente coloca isso em prática? Ótima pergunta. O devocional nos dá algumas dicas, sabe? Ele propõe 3 perguntas pra gente refletir. Legal. A primeira é: como minha vida reflete a legitimidade espiritual diante de Deus e dos homens? Essa é pra gente pensar no impacto da nossa fé. É isso aí. Tipo, será que as pessoas ao nosso redor percebem que a gente leva a sério esse lance da legitimidade espiritual? Boa. E a segunda pergunta: Boa. A segunda é: de que maneiras posso aprofundar meu relacionamento com Deus para garantir que minhas ações sejam verdadeiramente alinhadas com a sua vontade? aí sim, essa é pra gente dar um check-up na nossa conexão com Deus, né? Exatamente. Tipo, será que a gente tá buscando Ele de verdade ou só vivendo no automático? É isso aí. E a terceira pergunta é: como posso ser mais eficaz em fazer discípulos e multiplicar o impacto do reino de Deus? Essa é pra gente pensar no nosso papel de levar a mensagem de Cristo pro mundo, né? Isso. Mas, peraí, a gente já falou um pouco sobre fazer discípulos, né? Sim. O que mais tem pra gente, tipo, destrinchar sobre isso? Boa pergunta. Acho que vale a pena a gente mergulhar um pouco mais fundo no significado de ser um discípulo, sabe? Fazer discípulos é muito mais do que simplesmente converter pessoas. Entendi. E é sobre acompanhá-las, ensiná-las, ajudá-las a crescer na fé.
e a se tornarem verdadeiros seguidores de Cristo. É tipo ser um mentor, Isso. um guia espiritual. Perfeito. Alguém que inspira pelo exemplo, né? E- E que tá ali para dar suporte, para ajudar a trilhar o caminho da fé. É, exatamente. E essa mentoria pode acontecer de diversas formas, sabe? Através de conversas individuais, estudos bíblicos em grupo, momentos de oração juntos, até mesmo no dia a dia, sabe? Compartilhando experiências e aprendizados. É tipo viver na fé em comunidade. E o mais legal é que não precisa ser nada formal, né? Verdade. A gente pode ser um discipulador para nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, sem precisar de um cargo ou título oficial. Concordo. O importante é ter essa disposição de compartilhar nossa fé, de ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus e a experimentarem a transformação que Ele faz em nossas vidas. Mas e se a gente não se sentir preparado? Tipo, e se a gente achar que não tem conhecimento bíblico suficiente, me bate um medo de falar besteira, sabe? E relaxa, ninguém nasce sabendo tudo, né? Verdade. O importante é ter o desejo de aprender, de crescer na fé e de compartilhar o que a gente já sabe, por mais simples que pareça. É tipo, a gente não precisa ser um teólogo para falar de Deus, né? Exatamente. Pode ter certeza, Deus vai nos capacitando ao longo do caminho. É verdade. Deus nos dá as ferramentas que a gente precisa para cumprir a sua missão, né? Sim. A gente pode contar com o apoio da igreja, com a orientação de líderes espirituais, com a leitura da Bíblia, com a oração Certeza. e, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Sem dúvida. E nunca se esqueça, você não tá sozinho nessa jornada. É, a gente tem uma galera junto com a gente, né? Isso. O mais importante é dar o primeiro passo, ter a coragem de se abrir para essa missão de fazer discípulos. Mas e se a pessoa não quiser saber de Deus? E se eu levar um fora? Olha, a gente precisa entender que nem todo mundo vai estar aberto a ouvir sobre Jesus, né? É, tem gente que não tá pronta, né? Isso, e tudo bem. A nossa parte é semear a palavra, é dar o nosso testemunho. Certo. O crescimento é Deus quem dá. Então, tipo, a gente planta semente, mas quem faz ela germinar e crescer é Deus. Exato. A gente faz a nossa parte e deixa o resto com Ele. Isso aí. E sabe o que é mais legal? Às vezes a gente planta uma semente hoje, ela só vai dar frutos lá na frente. A gente pode nem estar mais aqui para ver, mas o impacto da nossa ação pode ser eterno. Nossa, isso é muito forte. Mas, voltando um ponto para a história do Jó, lembra que ele questionou Deus em vários momentos, né? Sim. Tipo, por que está acontecendo comigo? Será que é errado a gente questionar Deus quando as coisas ficam difíceis? Sabe, acho que a história do Jó nos mostra que é humano ter dúvidas e questionamentos, principalmente quando a gente passa por momentos difíceis. É normal, né? A gente é humano. Exatamente. Mas o importante é que a gente não se deixe abalar pela tempestade, entende? É preciso ter fé de que Deus está conosco, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É tipo ter uma âncora firme, né? Isso. Algo que nos mantenha firmes e seguros, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. E essa âncora é a nossa fé em Deus. É verdade. Quando a gente se apega a Ele, nada pode nos abalar de verdade. É tipo, a gente encontra segurança nele. Sim, porque a nossa legitimidade não vem das coisas que temos ou deixamos de ter, Entendi. mas sim da nossa relação com o Criador. Mas e como a gente cultiva essa fé? Como a gente faz para ter essa conexão forte com Deus? Boa pergunta. Tem alguma receita secreta? Olha, receita secreta não tem, mas existem alguns ingredientes importantes, sabe? Quais? A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos. Essas são práticas que nos ajudam a fortalecer nossa fé, a nos aproximar de Deus. Então, tipo, colocar Deus como prioridade na nossa vida. Isso. Não deixar a correria do dia a dia nos afastar dele. Exatamente. É como um relacionamento qualquer, sabe? Precisa ser cultivado, cuidado com carinho. Faz sentido. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente conhece, mais a gente entende a sua vontade e se sente motivado a viver de acordo com os seus ensinamentos. E aí, a gente começa a dar frutos, né? Sim. A espalhar o amor de Deus, a fazer a diferença no mundo. É isso aí. Esse que a gente chama de legitimidade espiritual. Isso mesmo. A legitimidade espiritual se manifesta através das nossas ações. Legal, né? Da forma como a gente trata as pessoas, da maneira como a gente usa os nossos dons e talentos para servir a Deus e ao próximo. É como se a gente fosse um espelho refletindo a luz de Cristo, né? Que linda imagem. E quanto mais perto a gente está da fonte de luz, mais forte é o nosso brilho. E essa luz precisa alcançar o mundo inteiro, né? Por isso que Jesus nos chamou para fazer discípulos, para levar a sua mensagem a todos os cantos da terra. E como a gente faz isso na prática? Tipo, como levar essa luz para as pessoas ao nosso redor?
Começando pelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. A gente pode compartilhar a nossa fé através do nosso exemplo, das nossas palavras, das nossas atitudes. E não precisa ser nada complicado, né? Não precisa. Um simples gesto de gentileza, uma palavra de conforto, um abraço sincero já podem fazer a diferença na vida de alguém. Verdade. Pequenas ações, grandes impactos. Exatamente. E lembre-se, não estamos sozinhos nessa missão. Ah, isso é bom de ouvir. Deus está conosco, nos guiando, nos capacitando, dando a força que precisamos para cumprir o seu propósito. E a gente também pode contar com a comunidade cristã, né? Com certeza. A igreja é um lugar onde a gente encontra apoio, encorajamento e inspiração para viver a nossa fé de forma autêntica. É verdade. A comunhão com outros cristãos é fundamental para nossa caminhada. A gente se fortalece junto, né? É isso aí. É ali que a gente compartilha as nossas alegrias, as nossas lutas, as nossas dúvidas e cresce junto na fé. Então, resumindo, para ter essa tal de legitimidade espiritual, a gente precisa ter uma relação verdadeira com Deus, colocar em prática os seus ensinamentos e espalhar a sua mensagem. Exatamente. E claro, não ter medo de questionar e buscar respostas quando a gente se sente perdido. Isso mesmo. É um processo contínuo de aprendizado, crescimento e transformação. A gente nunca para de aprender, né? É isso aí. E a gente nunca chega ao ponto final, sabe? É sempre possível se aproximar mais de Deus, conhecer mais a sua vontade e viver de forma mais autêntica a nossa fé. Buscar sempre, né? Isso. E aí, a gente volta para aquelas perguntas que o Devocional nos fez. Lembra? Sim, lembrou. Como a minha vida reflete a legitimidade espiritual? Como posso aprofundar meu relacionamento com Deus? Como posso ser mais eficaz em fazer discípulos? São perguntas que a gente precisa se fazer constantemente, sabe? É tipo uma autoanálise da nossa fé. Isso. Para avaliar nossa caminhada, para reajustar nossa rota, para ter certeza de que estamos no caminho certo. Fala, galera! De volta para finalizar nosso papo sobre legitimidade espiritual. E aí? Bora lá. A gente já conversou sobre ter uma conexão real com Deus, colocar a fé em prática, espalhar a mensagem de Cristo, até questionar Deus quando a barra pesa, né? Passamos por vários pontos importantes. Mas agora eu queria voltar naquela pergunta do Devocional. Como posso ser mais eficaz em fazer discípulos e multiplicar o impacto do reino de Deus? Essa é a pergunta que coloca a gente na linha de frente, né? É tipo, como a gente leva essa legitimidade espiritual para o mundo real? É isso aí. É hora de arregaçar as mangas e compartilhar a mensagem de Cristo. Mas por onde a gente começa? É só sair falando de Jesus para todo mundo? Calma lá. Não é bem assim, sabe? Fazer discípulos não é sobre distribuir panfletos ou pregar em cada esquina. É sobre construir relacionamentos, compartilhar experiências e mostrar o amor de Cristo em ação. Tipo, a gente precisa ser a mensagem, né? Exatamente. As pessoas precisam ver em nós a transformação que Cristo fez. E aí a gente pode começar a compartilhar nossa história, nossos aprendizados, nossas dificuldades. Mostrar que somos gente como qualquer outra, né? Isso! E como Deus tem agido em nós. E bons exemplos de como fazer isso na prática. Imagina que você tem um amigo que está passando por um momento difícil. Você pode oferecer um ouvido atento, um abraço sincero, uma palavra de conforto. Ser aquele amigo que acolhe, né? Isso. E nesse momento de vulnerabilidade, você pode compartilhar como a sua fé te ajuda a lidar com os desafios. Faz sentido. Mas e se a pessoa não quiser saber de Deus? E se ela, tipo, rejeitar a minha tentativa de falar sobre Jesus? Olha, a gente precisa respeitar o tempo e o espaço de cada pessoa, né? Cada um tem seu processo. Nem todo mundo vai estar pronto para ouvir sobre Jesus no momento em que a gente quer falar. É verdade. A nossa parte é semear a palavra, mostrar o amor de Cristo em ação e orar para que Deus abra o coração daquela pessoa. Então, a gente planta a semente e deixa Deus cuidar do crescimento. Isso aí. E nunca se esqueça, Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus propósitos, viu? Ele trabalha de maneiras misteriosas. Você pode ser um instrumento que ele vai usar para tocar a vida de alguém. Nossa, isso é muito encorajador. Mas, voltando um pouco para legitimidade espiritual, lembra que você falou da importância de se conectar com Deus de forma genuína, né? Sim. Como a gente faz isso na correria do dia a dia. A chave é priorizar a nossa relação com Deus, sabe? Reservar um tempo diário para oração, para leitura da Bíblia, para meditação. Vou colocar na agenda. É tipo isso. A gente precisa alimentar nossa alma, assim como a gente alimenta nosso corpo. Senão a gente fica fraco na fé, né? Exatamente. E como a gente sabe se está no caminho certo? Tem algum, sei lá, algum sinal, alguma bússola pra gente seguir. Lembra daquelas 3 perguntas que o Devocional nos fez? Sim, aquelas lá no começo. Elas são um ótimo guia pra gente avaliar a nossa caminhada. Tinha um checklist da fé. Isso.
Como a minha vida reflete a legitimidade espiritual? Como posso aprofundar meu relacionamento com Deus? Como posso ser mais eficaz em fazer discípulos? São perguntas que a gente precisa se fazer sempre, né? Se a gente se fizer essas perguntas com sinceridade, com certeza vamos encontrar as respostas que precisamos. E aí, depois de todo esse papo, o que a gente leva de lição sobre legitimidade espiritual? Acho que a gente aprendeu que não é sobre seguir regras ou parecer santo por fora. A gente já tinha falado sobre isso. É sobre ter um relacionamento autêntico com Deus, colocar a fé em prática, compartilhar o amor de Cristo. É sobre o que está aqui dentro, né? E claro, nunca deixar de questionar e buscar respostas. Perfeito. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu queria voltar naquela pergunta que você fez lá no começo. Que tipo de evidências Deus encontraria na minha vida que comprovassem a minha conexão com Ele? Essa é pra gente levar pra vida, né? É pra gente refletir sobre nossas atitudes, nossas motivações, o impacto que a gente causa. E no final das contas, a resposta é só entre a gente e Deus, né? É isso aí. E aí, pessoal, curtir esse mergulho na legitimidade espiritual? Espero que esse papo tenha te inspirado a buscar uma conexão mais profunda com Deus. E a compartilhar sua mensagem com o mundo. É isso aí. Valeu pela companhia, galera. Fique com Deus e até a próxima.